CBN Maceió. Apresentação: Manuel Miranda. Pois é, eu estou na linha com o advogado Marcelo Bravo. Interessante, senhores. Há entrevistas que nós fazemos aqui diariamente na bancada do CBN Maceió que causam intensa repercussão. E ontem foi um desses dias. Eu conversei inicialmente com o advogado Marcelo Bravo e logo em seguida o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Omar Coelho, que não falava com a CBN há 4 anos, ligou para cá e a gente teve uma conversa, a conversa repercutiu extremamente. O doutor Marcelo viu essa conversa ontem e como houve a inicial, houve a réplica, eu estou dando direito à tréplica no caso aí, porque algumas considerações foram postas pelo doutor Omar e eu gostaria de esclarecer agora com o advogado Marcelo Bravo. Doutor Marcelo, bom dia, antes de mais nada. Bom dia, Manuel. Bom dia, amigo da Rádio CBN. É um prazer uma vez mais falar com os amigos. Aproveitar antecipadamente esse momento, que é para desejar um feliz dia do advogado, para cada advogada desse estado. Desejar também a todos aqueles que integram as carreiras jurídicas aqui, a magistratura, o Ministério Público, a Defensoria Pública, até porque todos fazem parte de um todo e que todos nós visamos, sim, melhorar a sociedade. Pois é, ontem eu conversei com o doutor Omar. Ele falou que é o seguinte, que não estava interessado, porque eu falei com uma questão de dinastia. Tinha sido pai dele, 2 vezes ele presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, estava fazendo sucessor. De maneira nenhuma, não queria fazer sucessor, estava deixando o pleito a cargo dos próprios advogados, isso ele me disse aqui na entrevista. É curioso aí, porque ele declarou apoio à candidata Raquel Cabuz, não é isso? Inclusive é sócia dele, do escritório dele, mas isso não tem absolutamente nada a ver, né? Ele pode votar em quem ele bem entender. Mas ele colocou que o seguinte, que o senhor, ao que tudo indica, o senhor teria descumprido um acordo de cavalheiros. O senhor teria havido uma reunião e teria sido comunicado, o senhor teria concordado em não ser mais candidato e estava tudo em paz e foram todos surpreendidos com a sua decisão de ser candidato. Isso ocorreu? E a quem o senhor deve esse compromisso, digamos, de continuar sendo candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil? Pronto, Manuel, eu tenho dito a todos a mesma coisa, que na verdade a nossa finalidade é não discutir o passado. O passado não é para a virada. Que nós iríamos discutir propostas do presente e futuro. Agora, bem da verdade, em razão das situações que foram ditas ontem, é preciso esclarecer o seguinte. Primeira coisa, doutor Omar Coelho, nosso presidente, em momento nenhum conversou comigo. Seja pessoalmente, seja por telefone. Durante toda essa situação, não tivemos um único contato sequer. Doutor Omar anteriormente convocou uma reunião. Nesta reunião, compareceram 62 advogados. E nesta reunião, Marcelo foi identificado e declarado como candidato do grupo. Certo. Marcelo não foi candidato de si próprio, de si mesmo. Sim. Quando eu fui procurado, alegando eventual rejeição, não avaliado em pesquisas, até porque todas as pesquisas nos mostravam na frente, como também a rejeição compatível para quem é profissional liberal, está no dia a dia nas lides jurídicas, realmente podemos contrariar interesse. Aquele que não advoga, infelizmente, não vai ter isso, essa emoção ou essa rejeição. Mas mesmo assim, na primeira das pesquisas, onde o doutor Omar entrava como pré-candidato também, tinha uma rejeição muito próxima. Nossa diferença era apenas de 0,5 ponto percentual. O que demonstra que não existia a figura da rejeição. E o que é que eu disse na oportunidade? De que eu não era candidato em mim mesmo. Eu era candidato num grupo. Eu não entrei na OAB pela porta dos fundos. Eu entrei na OAB pela porta da frente. Se assim fosse o desejo do grupo, que eu não identificava qual grupo, até porque o que me chegava aos ouvidos era apenas a vontade de 1 ou 2, por interesse dos mais diversos, que eu não vou entrar no mérito, e eu não faria questão de ser candidato, até porque eu não poderia impor a candidatura. Mas nesta situação, como me declararam como candidato, eu tinha que procurar as advogadas, os advogados, os segmentos. E assim eu fiz. Só que antes disso, antes de dar o prazo que foi estipulado, que era na terça-feira da semana seguinte, o doutor Omar Coelho se antecipou na quarta-feira, procurando o jornalista Ricardo Mota, quando disse ao Ricardo que eu tinha saído e que a motivação é que eu não podia conciliar com a minha atividade jurídica, notadamente na área eleitoral. E aí foi quando eu disse a todos, primeiro que eu não entrei na OAB pela porta dos fundos, eu entrei na OAB pela porta do frente. Segundo, que eu não ia comungar ou participar de uma farsa ou de mentira.
O fato era, tinha pessoas que poderiam não gostar da minha candidatura, por motivos do mais diversos. Alguns já me disseram que eu era independente demais para o cargo. Outros achavam também que eu poderia contrariar interesse. Até porque eu não aceito nada imposto. Minha forma de decidir é democrática, é plural, e a gente não pode prestigiar. Mas, além, a independência era num ponto tal, que inclusive eu tinha dito a todos, e continuo dizendo, que eu ia me desvincular da minha atividade jurídica eleitoral, de forma tal a ter uma independência maior. Certo. Até porque eu nunca tive filiação partidária, nunca fui vinculado diretamente a candidatos ou partidos. Não se pode confundir o advogado eleitoral com o político eleitoral. São coisas distintas. Mas mesmo assim eu respeitei aquela situação, liguei na própria terça-feira, quando começou os boatos, para o doutor João Lipo, disse: João, não foi isso que foi acertado. O acordo que nós fizemos, que conversamos, foi no sentido de que iríamos sentar na terça-feira da semana seguinte e a partir daí poder avaliar. Até porque eu não ia ser desonesto ou desleal com as advogadas, com os advogados e com os segmentos com que eu tinha conversado. Exatamente. Esta é a verdade existente. Não tem um ponto a mais, um ponto a menos. Essa eu seguro em qualquer local. Certo. E mais além, Manuel, apesar de ser relações de natureza privada, eu tenho como comprovar o que eu estou dizendo. Espero que eu não precise chegar a isso. Certo. Até porque eu acho que é uma coisa muito pequena. Nós precisamos sim discutir advocacia. Exato. Estamos tratando de propostas. Eu fico feliz porque estamos incomodando muito. Isso é sinal de que vamos trazer uma reflexão grande para os advogados. E mais além, começamos inclusive a pautar a atividade da OAB. Nós tratamos sobre o banco de currículos. A OAB já avançou e concretizou. Tratamos da defesa dos honorários. A OAB, no dia de hoje, está lançando uma comissão em defesa dos honorários. Tratamos da criação do Conselho da Subseção da Arapiraca. Também se tentou aprovar no Conselho Seccional. E é sinal que, na pior das hipóteses, nós já trouxemos algumas reflexões e também alguns avanços para a categoria. E é essa a nossa finalidade. Muito Agora, bem. hoje, Manuel, como eu lhe disse anteriormente, é a última oportunidade que eu converso sobre isso. Tudo bem. Não apenas por respeito aos colegas advogados, e mais além. Doutor Omar não é candidato a presidente, não vou mais discutir, posso discutir com qualquer candidato, qualquer candidata, certo. Não há dificuldade nenhuma. Agora, a discussão do que nós estamos no momento agora da classe, do que nós queremos da OAB de classe. Muito bem. Doutor Marcelo, é o seguinte, então é o seguinte, sua candidatura fica assegurada, tem a candidatura de Raquel Cabuz, o Elton Roberto também é candidato ainda? Pelo que me consta, tanto o doutor Elton Roberto como a doutora Cláudia Amaral. Cláudia Amaral, então são 4 candidatos. E Tiago Bonfim também, 5. 5 candidatos aí. É uma eleição disputada, hein? É importante, acho que é bom para os advogados que abre discussão, né? Pela primeira vez durante a história da OAB de Alagoas, durante os 80 anos, a advocacia vai ter uma pluralidade de candidatos. Muito bem. E de uma maneira democrática vai poder escolher o melhor, avaliando os currículos do serviço prestado, avaliando inclusive o desenvolvimento profissional de cada um, aqueles que são profissionais atuantes, aqueles que vivem mais na área acadêmica, aqueles que podem trazer uma contribuição através da sua experiência. Eu acho que é um momento ímpar para a advocacia alagoana. Muito e por bem. causa disso é que nós estamos fazendo uma proposição a toda candidata e todo candidato, que nós possamos aplicar nesta eleição a ética. E como a ética? Não apenas não maculando a imagem de ninguém, até porque isso não vai trazer contributo nenhum para o processo, mas que a gente possa, através disso, começar a discutir propostas. Não pensar que nós estamos num céu de brigadeiro. Certo. Avançamos muito, sim. Temos que ser justos, e eu não vou, em momento algum, relegar tudo que trabalhamos e que conseguimos até agora. Até porque também contribui muito para isso. Certo. Mas é dizer que tem muita coisa que podemos avançar. E aproveitando as experiências, não apenas do sentir próprio, pessoal, mas também que são aplicadas em outras seccionais. A exemplo da anuidade zero, onde outros colegas de outros estados não estão pagando anuidade, essa anuidade é paga por bancos, que através de um convênio bancário, a obrigação apenas do advogado para manter a sua conta corrente naquele banco e manter também o pagamento de algumas contas regulares. A exemplo de água, luz, telefone, condomínio. Quer dizer, uma coisa factível, real. E começar a pensar na interiorização da advocacia, até porque o interior é muito desassistido. Pensar no fortalecimento e na profissionalização das prerrogativas, de forma tal que a gente tenha uma comissão atuante, independente, e que possa se surgir contra eventual abuso do judiciário, do Ministério Público, dos delegados e de qualquer segmento do setor.
E é com base nisso que nós visamos as nossas propostas, olhando para o advogado, um olhar interno de preocupação e de valorização, e também um olhar externo, sem perder o nosso foco e a importância da atividade da OAB na sociedade. Ok. Então, Marcelo, a eleição é que dia? Dia 23 de novembro. 23 de novembro. Vai ter muita água para rolar até lá, né? Vai ter muita água. Até alguns amigos perguntaram, e outros terminam brincando. Eu digo, olha, muita água vai rolar por debaixo da ponte. Eu digo, olha, mas fiquem tranquilos, porque primeiro que não é a primeira eleição que participamos. Exatamente. Segunda situação, que temos uma participação efetiva, inclusive quanto ao trabalho e dos resultados obtidos. Então sabemos que podemos encontrar um porto seguro e vamos trabalhar para isso. Marcelo, muito obrigado aí. Como diz o senhor, eu acho que agora com a réplica, agora a tréplica, a gente, eu acho que dirime todas as dúvidas nesse sentido. O senhor está num caminho já estabelecido, eu acho que não vai arredar a pé dele agora, não tem como não, né? Então, êxito aí na sua campanha. Tá bom, Manuel, eu tenho que agradecer e dizer que, na verdade, não podemos arredar o pé, não por vontade própria pessoal, certo, mas pela circunstância de que a ordem, como o próprio nome diz, é dos advogados. Vai caber a cada advogado avaliar e fazer a sua escolha de maneira democrática, desde que faça com convicção, pensando que vai escolher não apenas o que tem de melhor para a OAB, mas aqueles que vai preservar nossas conquistas e buscar novos avanços. Muito bem, muito obrigado. Bom dia, senhor. Viu? Eu que agradeço, muito bom dia. Bom dia. Conversei com o Marcelo Brabo, advogado aí, os candidatos à Ordem dos Advogados do Brasil. Olha, é aquela coisa, né, Ricardo? A entrevista repercutiu muito na cidade inteira. Ontem eu recebi vários e vários telefonemas, onde eu andei ontem, todo mundo, ou seja, comentava o assunto. Vamos fazendo a nossa parte.